Boa noite! Estamos ao vivo para nossa terceira live da Semana do Cliente. Isso mesmo, essa semana eu tô fazendo aqui no Instagram uma semana inteira de live comemorando o cliente, né? E você que tá aí, enfermeiro, quem tá estudando ainda para se tornar um enfermeiro, que tem vontade de ir para os Estados Unidos, aproveite essa semana inteira que a gente está aqui para a gente poder trocar uma ideia, conversar sobre o processo. E eu estou muito feliz de ter você. Hoje, dia 17, né, de setembro. Gente, hoje eu fiz o cabelo. Falei, gente, eu tô com os cabelos muito esquisitos, vou fazer o cabelo, né? Aí eu tô aqui hoje com o cabelo liso. Então, seja bem-vindo. Vamos ver aqui quem tá aqui. Debbie, Lohane, tudo bem? Não sei se estou falando certo. Lenisa, Elaine, tudo bom, minha querida? Oi, Ju, tudo bem? A Ju, gente, a Ju que atende você no WhatsApp com muito carinho. Oi, Jamila, Maria, tudo bem? Vamos lá, gente, vamos compartilhar essa live que está começando. Hoje nós vamos falar sobre prova do NCLEX, prova de inglês, o que fazer primeiro? Será que você sabe o que é para fazer primeiro? O que faz sentido fazer primeiro? Por que fazer uma prova antes da outra? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é claro que a gente vai abrir para perguntas e respostas no final. Você que tem dúvidas sobre o processo de validação, você que quer se tornar um enfermeiro habilitado para atuar nos Estados Unidos, aqui no Nurses in the USA você encontra todas as informações que você precisa, tá? E não só isso, gente. Você que está aqui, que de repente está buscando uma assessoria de qualidade, preço justo, que pega na sua mão e vai com você, caminhando do ladinho com você, você tá no lugar certo. Aqui na Nurses in the USA, a gente trata os nossos clientes como se fosse de fato da nossa família, a gente acredita nisso e a gente vai seguindo juntinho ali, passo a passo, com você, para que você possa chegar nos Estados Unidos com mais tranquilidade. Oi, Suzana! Oi, Lidy Chaves, tudo bem? Bora compartilhar essa live, gente? Vamos compartilhar essa live? Né? Agora já deu aqui 8 horas e 2 minutinhos. Vamos compartilhar, você que faz parte de grupo de WhatsApp, manda pro grupo de WhatsApp que você participa, chama aí a galera, tá? Deixa eu compartilhar aqui essa live também, para chamar o pessoal, para a gente conversar sobre prova de inglês, prova de NCLEX e sanar essas dúvidas que porventura podem existir ainda. E o importante é você se manter informado durante todo esse processo, para que você possa tomar as suas decisões, né? Dar o próximo passo com muito mais clareza, tá? Isso é fundamental. Bora lá, bora chamar o pessoal para entrar nessa live, para a gente poder iniciar aqui com tudo. Vamos lá. Deixa eu enviar aqui alguns convites. Oi, Sabrina, tudo bom? Então vamos lá, gente. O pessoal vai entrando aí aos pouquinhos e a gente vai falar. Você que tá aqui, fica tranquilo, a live também vai ficar salva aqui no meu Instagram e também no canal do YouTube. Ao longo da semana eu vou subindo as lives que acontecem, sempre que acontecem aqui no Instagram, eu subo lá no canal do YouTube também. Deixa aqui o convite, se você ainda não tá inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, porque todo o meu vlog de mudança eu vou fazer através do YouTube, tá bom? Então já aproveita e se inscreve. E tem muita gente que não tem Instagram, né? Mas tem acesso ao YouTube. Então você já sabe que se alguém perguntar, pode seguir lá o Nurses in the USA, que vai ter acesso a todos os vídeos de live que eu coloco aqui no Instagram. A gente vai colocar lá também, tá bom? Para que vocês possam acessar, tá?
Lucas, tudo bom, querido? Irene, tudo bom, meu amor? Dia de vitória, amém. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre a prova da NCLEX, prova de inglês? Às vezes a gente fica com muita dúvida, né? Será que eu tenho que fazer essa prova realmente? Para que serve essa prova? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Irene, eu tô muito mega feliz por você, de verdade, né? Mas é tudo na hora certa, graças a Deus, né? A gente conseguiu essa vitória hoje. Então vamos lá, gente. Bora conversar um pouquinho sobre isso. A gente ontem falou um pouquinho sobre os documentos que a gente precisa ter para poder validar o diploma, né? Quais são os documentos que a gente vai levantar para poder dar a entrada, né, no processo. Então ontem a gente falou um pouco sobre isso. Se você não assistiu a live de ontem, não tem problema. Como eu já falei, fica salvo aqui, tá? O que a gente precisa entender com relação ao processo de validação de diploma, o processo de fato você chegar nos Estados Unidos e atuar como enfermeiro? Seria muito bom se simplesmente a gente precisasse validar o diploma. Seria muito simples se fosse só esse passo. Mas não é apenas isso, na verdade. A gente sabe que, eu sempre falo na minha assessoria que a gente tem ali 3 etapas, né? A primeira etapa é sim a validação do diploma, que é aquilo que a gente falou ontem, aquela análise documental. Mas e depois, o que acontece? Eu posso, Monique, saiu a minha SEI, saiu o meu relatório, eu posso arrumar minhas malas e já meter o pé para os Estados Unidos? Não é bem assim. A gente tem alguns outros critérios para que, de fato, a gente possa atuar nos Estados Unidos como enfermeiros, né? Para que a gente possa garantir o nosso Green Card, né? Vai ter uma live aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre o Green Card, que é uma coisa, gente, é uma conquista isso, vocês não têm noção. Se vocês pararam para pensar, vocês já pararam para pensar no quantitativo de pessoas que colocam as suas vidas em risco para poder atravessar a fronteira, para poder viver o sonho americano, né? Para ter acesso a coisas que eles não conseguem ter acesso em seus países? A gente tem a possibilidade de entrar pela porta da frente. Vocês têm noção de como que isso é importante? Vocês têm noção disso? Eu penso nisso, eu falo assim, meu Deus do céu, como nós somos abençoados. Como que nós, né, escolhemos uma profissão. Eu espero que todo mundo aqui tenha escolhido a profissão porque gosta da profissão, né, se vê ali fazendo a diferença na vida do outro, sendo enfermeiro, né, é uma rotina de trabalho puxada, pesada, né, mas eu, pelo menos, quando eu trabalhava como enfermeira, eu me sentia era muito gratificante para mim quando eu terminava o meu plantão, ou então quando eu trabalhava no posto de saúde, que eu atendia meus pacientes com tuberculose lá, então isso era muito legal. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Eu saí, gente, da enfermagem muito mais por uma questão de maternidade, ter que cuidar da minha filha, porque o salário não era lá essas coisas, e aí para eu pagar alguém para ficar com a minha filha, era melhor eu parar e mudar de profissão, né? E, enfim. E também no final da minha situação, eu fui parar numa área de risco, eu morro de medo de bala perdida, e eu ia trabalhar sempre com muito medo, e aí aquilo ali não estava me fazendo bem, minha saúde mental não estava boa, porque eu ficava com muito medo de morrer, juro pra vocês, gente. E aí eu tinha que deixar minha filha com outras pessoas. Como vocês sabem, meu marido trabalha embarcado. Então, assim, eu sempre fiquei meio mês sozinha com os meus filhos. Então, realmente é muito complexo isso. E acabou que eu saí da enfermagem aqui no Brasil. Mas eu sempre gostei muito da enfermagem, né? Então, é um olhar para a nossa possibilidade de validar o nosso diploma e de conseguir o Green Card pra gente, pra nossa família. Gente, isso é uma bênção divina, de verdade. Então é por isso que vale a pena a gente fazer o processo e fazer por onde. E falando em fazer por onde, eu sempre digo que a parte de validação do diploma é uma parte que basicamente não depende muito da gente, né? É como se a gente não precisasse botar muito esforço ali, digamos assim, né? Numa coisa assim, nossa, essa etapa é dependente da Monique, né? Assim, essa etapa realmente só vai acontecer se, sei lá, a Elaine fizer determinada situação.
A primeira etapa não é assim. A primeira etapa é uma análise documental, né? Mas as próximas etapas são dependentes de nós, né? Então, eu sempre digo que esse processo, né, de ir embora, é claro que tem gente que faz o processo, é solteiro, não tem filho, então é uma coisa já meio individualizada. Tem outros que têm famílias, mas eu sempre falo assim, é um processo onde o enfermeiro tá muito em cima do enfermeiro, sabe? Por quê? Porque existem provas que a gente precisa passar, né? É aquilo que eu falei, né? Imagina se fosse só validar o diploma. Não é. Existem provas que dependem de nós, né? A Elaine botou aqui, já trabalhei em área de risco também, é muito difícil. Nossa, Elaine, era muito difícil pra mim. Eu chorava, eu ia pro trabalho chorando, eu voltava chorando, era muito pesado pra mim. Eu tinha muito medo e aí eu pedi pra sair. Não teve jeito. Então, gente, existem partes do processo que dependem da gente. E duas partes do processo que dependem muito da gente é passar no NCLEX e passar na prova de inglês. Monique, o que é a prova do NCLEX? Para quem de repente caiu aqui de paraquedas, está começando a descobrir esse processo agora. A prova do NCLEX, gente, eu sempre gosto de fazer uma analogia com a prova, por exemplo, da OAB aqui. No Brasil, né, a pessoa que estuda para se tornar um advogado vai lá, termina o bacharelado, mas vocês sabem que o fato de terminar um bacharelado não dá direito a eles de exercer a profissão. Eles precisam o quê? Passar numa prova, que é a prova da OAB, que a galera diz que é difícil pra caramba, né? Então a galera fica lá estudando, para passar na prova da OAB, para aí sim falar, nossa, agora, ufa, agora eu sou um advogado, agora eu posso exercer a minha profissão. É a mesma coisa, gente. Para quem quer ser um enfermeiro nos Estados Unidos, e isso é para todo mundo, tá, gente? Não é porque a gente estudou em uma faculdade que não foi americana, não. Os americanos que estudam nos Estados Unidos, eles precisam também fazer o NCLEX. Por quê? Sem o NCLEX, eles não têm a licença deles, né? Eles não vão conseguir exercer a profissão deles lá. Então, essa é uma prova que nós também precisamos fazer, percebe? Então, não tem para onde correr. A gente precisa fazer a prova do NCLEX. Ó, vamos ver aqui, ó, cadê? A Lenisa botou aqui, a prova de inglês me dá mais medo do que a do NCLEX, até porque estudar o NCLEX chega a ser gostoso em um certo nível. Olha, gente, hoje eu tava falando com uma pessoa e eu falei pra ela, a pessoa falou assim, Monique, seja muito sincera comigo. É melhor fazer o NCLEX ou a prova de inglês? Eu falei assim, gente, no meu ponto de vista, o NCLEX foi melhor. Na minha história, na minha percepção, né, como que foi a minha história, o NCLEX foi mais fácil do que a prova de inglês, né? A prova de inglês realmente foi punk, mas dá tudo certo, gente, nada de desespero. Ah, meu Deus, a Monique falou que é punk, então eu não vou conseguir esse processo. Não, você vai conseguir porque você vai estudar, tá? Lucas, será que consigo fazer a prova ainda esse ano? Ai, tomara, Lucas. Vamos ver se a gente já consegue, né, marcar essa prova esse ano ainda, se Deus quiser. Tudo no tempo certo também. Vai estudando, Lucas. Vai estudando que vai dar tudo certo. A Lorraine falou, sinto mesmo, o IELTS me dá mais medo do que o NCLEX. Pois é. Pela minha experiência, também foi mais difícil passar no IELTS do que no NCLEX, tá? E é aquilo que a outra pessoa lá em cima falou, que eu esqueci o nome agora. Era gostoso estudar pro NCLEX, porque tinha coisas que eu não lembrava, e aí eu estudava e falava, caraca, eu não lembrava disso, mas, né, puxou na memória. Teve coisa que eu aprendi estudando pro NCLEX. Gente, vocês estão achando o quê? Eu já tenho bastante tempo de formada já, tá? Eu me formei, gente, em 2007. Olha só. Daqui a 2 anos eu vou fazer... Eu acabei de completar, eu fiz 18 anos de casada, então completei 18 anos de formada. Porque eu me formei e me casei no mesmo ano. Então, eu já tenho 18 anos de formada. Então, imagina, gente, tem muita coisa que a gente não lembra, né? E eu nunca fui muito da vibe de hospital, não. Eu cheguei a trabalhar no hospital 2 anos, depois eu fui tudo pra saúde pública. Então, tem coisa que a gente esquece. Então, eu me vi estudando pro NCLEX. Imagina, eu saí da enfermagem em 2017. E eu fui fazer o meu NCLEX em 2022, entendeu? Então, muita coisa que eu estudava,
eu aprendia também. Eu falava, cara, eu não lembro disso. E aí eu aprendia ali estudando pro NCLEX. Então foi uma coisa muito gostosa também. Eu senti isso. Tinha uma pressão? Tinha uma pressão. Porque era aquela pressão, gente, do tipo assim, meu Deus, eu preciso passar nessa prova, né? Se eu não passar nessa prova, eu não consigo avançar. Eu não consigo chegar nos Estados Unidos, né? Mas também, gente, depois que a gente passa, a gente fala assim, ai, a gente tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? Do tipo, meu Deus, eu fiz por onde. Tem que comemorar muito, gente. Cada etapa do processo a gente comemora muito, porque realmente é um esforço, é um trabalho, é uma energia que a gente põe ali no processo. Então, o NCLEX, ela é uma prova que a gente não tem como fugir. Entende isso? Não tem como fugir, tá? Se eu já falava inglês, meu inglês era básico, Lohane. Básico, básico. Eu tinha inglês, tipo assim, pra ir no restaurante, pedir uma comida, ir numa loja, comprar uma roupa. Eu tinha esse inglês, sabe? Pedir alguma informação do tipo, onde é que é o banheiro, né? Sei lá, alugar um carro numa locadora. Esse era o meu inglês, entendeu? Mas de resto, assim... Só que eu estudei muito. Eu estudava, gente, todos os dias, sabe? Todos os dias, né? Então, é isso, gente. Tem que estudar. Não tem jeito, tá? Então, voltando aqui. A prova do NCLEX, ela vai ter que existir. Ah, Monique, e a prova do inglês? Será que eu consigo fugir da prova do inglês? Gente, eu acho que eu cheguei a dar uma pincelada nisso em alguma live dessa semana. A gente só consegue fugir da prova de inglês se porventura você já tiver um green card, né? Aquilo que eu falei, casou com americano, conseguiu green card, minha mãe, meu pai, sei lá, quem me deu o green card. Ok, dependendo do estado que você vai, tá? Dependendo do estado que você vai. Mas para nós, que é a grande maioria, que a gente precisa de um processo de imigração acontecendo, né? A gente vai ali solicitar um green card por conta do da nossa profissão, a gente precisa de inglês. Monique, mas eu ouvi que Montana, Nova York, não precisa de prova de inglês. Sim, gente, isso é a regra do estado. Isso não tem nada a ver com o processo migratório. Imagina o Corém daqui. O Corém daqui não quer saber se você vai imigrar ou não vai imigrar, entendeu? É como se fosse o Corém de lá. Para eles, tá, ok, você quer licença, você tem um diploma validado, você cumpriu os requisitos que a gente pede, passou na prova do NCLEX, beleza, eu te dou a licença, entendeu? Aí tem boards of nursing que vão exigir o inglês, porque é um pré-requisito deles, interno. Eles criam as leis que eles querem, mas a gente não consegue fugir da prova de inglês por conta do processo de imigração, entende? Por conta do que a gente precisa enviar quando o nosso sponsor contrata a gente, precisa enviar um certificado, que é um certificado, né? Que é o Visa Screen, para quem está fazendo pelo CGFNS, ou Visa for Nurse, para quem faz pela Joseph Silne. É um certificado que vai dizer, olha, a fulana de tal, ela passou no NCLEX e passou na prova de inglês. Então, ela, de fato, cumpre os requisitos mínimos necessários para trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos. Pode liberar um green card para ela e para a família dela? Ok, entendeu? Então, a gente não foge da prova de inglês, tá? Mas o título da live é Prova do NCLEX ou de inglês? O que fazer primeiro? Então, isso quer dizer que você já sabe que você vai ter que fazer as duas provas. Não vamos fugir dessas provas, tá? O que 99% dos enfermeiros fazem? Primeiro fazem a prova do NCLEX. Porque a grande maioria, sim, acaba validando por Montana. E o estado de Montana, né, ele é um estado que não exige prova de inglês. Montana, a gente não quer saber se você sabe falar nem hi nem bye, entendeu? Ele quer saber o seguinte, ok, tu validou o diploma, eu vi as suas digitais aqui, tá tudo ok. Beleza, passa no NCLEX que eu te libero a sua licença. Montana é assim, entende? Então, 95%, né, 99%, sei lá, tô chutando uma estatística, tá? Eu não tenho essa estatística certa assim não, tá? É só mesmo pra dizer pra vocês que
a grande maioria dos enfermeiros acabam fazendo por Montana. Então, nesse sentido, acaba que o NCLEX é feito antes do que o inglês. Então, a grande maioria das pessoas, o que eles fazem? Validam o diploma, aplica no Board of Nursing de Montana, manda as digitais pro Board of Nursing de Montana, faz o NCLEX, passa no NCLEX, recebe a licença, foca na prova de inglês, tá? Eu vou fazer o TOEIC, eu vou fazer o IELTS, vou fazer o TOEFL, vou fazer o PT. Aí você tem um leque de provas, tá? O que você tem que tomar cuidado, tá? Para a imigração, existem 7 provas diferentes de inglês que você pode fazer. Antigamente, gente, lá atrás, só tinham 2, que era o TOEFL e o IELTS, ou IELTS, né? Só tinham essas 2, então todo mundo focava numa dessas 2. Depois, a partir de julho, se eu não me engano, de 2022, começaram a aceitar outras 5 provas para a imigração. Então, a gente ficou com 7 possibilidades de provas. Cada prova, gente, é de um jeito. Cada prova... Todas as provas, elas vão exigir uma nota de corte que é equivalente ao intermediário avançado, inglês avançado. Todas, tá? Porém, cada prova, ela é de um jeito, sabe? Por isso que eu falo que tem umas provas que são mais amigáveis do que outras, sabe? Que é mais gostoso de estudar, mais tranquilo de se fazer. Não porque o inglês é nota de inglês básico, não é, porque você vai ter que tirar uma nota alta. Mas a estrutura da prova te envolve de uma outra forma, percebe? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes... A prova de inglês que você escolheu e que você fez, às vezes, se você... Na grande maioria das vezes, a gente não sabe para qual estado a gente vai ter a opção de trabalho, né? Por mais que 99% dos enfermeiros brasileiros queiram ir para a Flórida, nem sempre a vaga vai ser para a Flórida, entendeu? Então, a gente tem que abrir um pouco a mente também. Eu sou a favor de abrir a mente. Eu acho que quando a gente fecha, eu só vou se for para a Flórida, eu acho que a gente perde oportunidades de outras propostas de trabalho que às vezes são muito boas, de conhecer uma outra cultura, sabe? A Flórida sempre vai existir, gente. Cumpre o contrato, depois se muda pra Flórida, entendeu? Eu sou dessa vibe. Aqui em casa a gente é dessa vibe. A gente, por mais que eu tenha começado o processo idealizando ir pra Flórida, porque eu gosto muito da Disney, né? Então eu tinha aquele sonho, né, do tipo assim, nossa, como ia ser legal, né, morar perto da Disney e tal, não sei o quê. Hoje em dia eu já não quero mais morar na Flórida. Já não me vejo mais morando lá. Eu acho que lá vai ser bom pra visitar, passar um tempo e tal, não sei o quê. Mas eu já não me vejo mais morando lá. Eu, no fundo do meu coração, eu tenho muita sensação de que eu vou gostar muito da cidade que eu tô indo, sabe? Do que eu pesquiso, sabe? Do que eu vejo, do que eu converso com enfermeiros que já estão nessa cidade. Então, eu acho que eu vou acabar gostando dessa cidade. Talvez eu até fique por lá mesmo. A Flórida a gente pega ali, né? Uma semaninha de folga, vai lá, visita o Mickey e volta pra casa. Mas eu entendo, tem gente que gosta, que curte, que quer, por conta da proximidade com o Brasil e tudo mais. Enfim, existem outros fatores, né, gente? Cada um sabe de si, né? Mas, num primeiro momento... Eu acho que é legal a gente abrir a mente, sabe? Tipo, pra onde que eu vou, né? Vamos ver qual lugar bacana que a gente... Não é você aceitar qualquer lugar, também não é isso. Mas eu acho que é legal você abrir a mente pra você ter oportunidade de outras propostas, que às vezes são ótimas propostas, né? Deixa eu só ver aqui, ó. A prova do NCLEX vale para todos os países de língua inglesa. Caso tenha proposta de outro país, é preciso repetir novamente essa prova? Só uma dúvida. Lucas, por exemplo, você tá querendo saber se a Inglaterra vai precisar fazer NCLEX? Eu acho que na Inglaterra nem tem NCLEX, tá? O NCLEX, que eu saiba, tem para Canadá, Estados Unidos e Austrália, tá? Que tem essa prova. Não sei te dizer se você teria... Eu acho que você não precisa fazer a prova novamente. Vai depender muito da regra do board, entende? Vou te dar um exemplo. Pegamos agora um caso aqui de uma enfermeira que está trabalhando nos Estados Unidos e a gente pediu uma licença para ela do Canadá. Ela não precisou fazer o NCLEX, entendeu? De novo.
tá? Então, acho que depende muito, tá? Tenho a mesma dúvida. Canadá também pede NCLEX. Seria que fazer a prova 2 vezes? Então, acabei de dar um exemplo. Nesse caso que eu acabei de fazer, a gente não precisou fazer o NCLEX de novo, tá? Pro board específico que a gente fez do Canadá, né? Que foi BC, não precisou, tá? Então, não sei te dizer se de repente a Austrália, eu não sei nada da Austrália, então não sei te dizer se a Austrália iria aceitar, né? Tipo assim, a gente aceita o NCLEX que você já fez, por exemplo, né? Seria bom, né? Porque assim não precisava fazer de novo o NCLEX, né? Já fez uma vez, tá tudo certo. Então, gente, Oi, Lari, tudo bem? Então, gente, a prova de inglês, na grande maioria, as pessoas acabam fazendo primeiro, tá? Ah, Monique, eu preciso tirar uma licença que é pra Flórida e eu sei que eu vou pra Flórida e eu vou fazer a minha primeira licença por lá. Não vou fazer por Montana. Então, o que a gente vai fazer? Nesses casos, vai ter que fazer a prova de inglês primeiro. Por quê? Porque o Board of Nursing não vai liberar o NCLEX pra você. Tenha em mente o seguinte, gente, é como se a prova do NCLEX fosse a última etapa para aquele Board of Nursing liberar a sua licença. Então, você vai cumprir todos os requisitos que ele quer e no final, passou no NCLEX, você tem a sua licença, entendeu? Por que eu tô falando isso? Tem Board of Nursing que vai exigir curso online de Child Abuse ou então Alzheimer, entendeu? Ou, sei lá, medicação controlada, entende? Então, tem alguns Board of Nursing que vão falar, olha, para eu emitir a sua licença, você precisa fazer esse curso e me mandar o certificado. Então, isso acontece também, tá? Então, a gente segue a regra daquele estado, vê quais são os requisitos daquele estado e, no final, eles liberam para fazer o NCLEX. Então, se o estado que você tá indo pede prova de inglês, você vai ter que fazer a prova de inglês primeiro. Não vai ter jeito. E o NCLEX vai depois. Entendeu? Quanto tempo você estudou para a prova de inglês e para a prova do NCLEX? Tá, vamos lá. Uma linha do tempo aqui rápida. Eu decidi validar o meu diploma em maio de 2022. Eu voltei dos Estados Unidos decidida. Eu tinha 38 anos. Eu tinha acabado de ir para os Estados Unidos comemorar meu aniversário. E eu falei, eu vou descobrir como é que eu faço para ser enfermeira aqui. Então, em maio, eu decidi validar, de 22. Em junho de 22, meu diploma foi validado. Eu validei pela Joseph Silne. Beleza, foi validado em junho. Aí, eu falei, vou marcar o meu NCLEX. Porque se eu não tiver uma data, eu não estudo. Eu sou assim, tá? Esse negócio de, um dia eu vou fazer o NCLEX, isso pra mim não funciona, sabe? Eu preciso de data. Tipo o concurso, a prova do concurso é tal dia. Aí tu vai sentar a bunda na cadeira e vai estudar, entendeu? Eu sou assim. Então, deixar muito no ar do tipo assim, depois você tem que fazer o NCLEX, tá? Tá. Ok, gente, a vida é super corrida, entendeu? Eu trabalhava, marido embarcado, 2 filhos, sendo que um autista, terapia, não sei o que. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou gerar uma ATT e vou agendar minha prova de NCLEX. Porque aí eu já sei a data. Aí assim eu fiz. Assim que eu fiquei habilitada para gerar uma ATT, né? Que aí eu me inscrevi no Board of Nursing, mandei as digitais e tudo mais. Fiquei habilitada, eu gerei uma ATT e agendei a última data que abria no calendário. Gente, isso é uma outra coisa que muita gente tem dúvida. Quando você vai gerar uma ATT, que é Authorization to Test, para fazer o NCLEX, esse códigozinho que a gente utiliza, ele vai abrir um calendário, gente, de 3 meses, entendeu? É simples assim. Então, por exemplo, gerei uma ATT ontem, e eu gerei mesmo, que eu fiz um agendamento de um NCLEX para uma cliente. Gerei uma ATT ontem, quando eu jogo o código no sistema, automaticamente ele vai abrir um calendário de 3 meses. Aí abriu até dia 15 de dezembro. Então isso quer dizer que depois do dia 15 não tem data disponível? Acabaram as datas? Não, gente, não é isso. Porque aquele código ele vai te permitir que você escolha uma data dentro dos 3 meses. É isso, tá? Aí eu peguei, gerei uma ATT
e agendei a minha prova para a última data que tinha disponível, que foi dia 17 de outubro. Eu me lembro até hoje. 17 de outubro de 2022. Aí agendei o NCLEX. Eu falei, bom, agora eu tenho que estudar. Só que eu não falei para vocês que em julho eles liberaram de fazer outras provas. E no meio dessas outras provas, liberaram de fazer o TOEIC. E aí todo mundo falava assim, nossa, que bom que liberaram o TOEIC é bem mais fácil do que o IELTS e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí o meu marido falou assim, amor, faz uma prova de inglês, você nunca fez, pra você ver. Nisso, gente, eu já tava estudando inglês, tá? No dia que eu decidi que eu ia validar o meu diploma, eu comecei a estudar inglês. No dia, vou fazer esse processo, vamos estudar inglês. Quem é meu cliente sabe, eu falo, não foca só no NCLEX. Se você tem 20 horas semanais de estudos, você vai estudar 10 horas em inglês e depois 10 horas em NCLEX. Não faz a besteira de ficar só estudando NCLEX, porque tá errado isso, gente. Tá errado, e eu vou explicar pra vocês por que tá errado, tá? Aí eu já tava numa pegada de inglês, né? De estudar inglês, estudar inglês, estudar inglês. Aí comecei a estudar NCLEX. Aí meu marido falou, marca a prova do coisa. Aí eu falei, cara, mas eu não preciso fazer prova de inglês agora. Ah, mas faz, vê como é que é e tal, não sei o que, é só por fazer e tal. Aí eu agendei a prova de inglês. Agendei pra quando? Agendei pra setembro. Antes do NCLEX. Gente, cadê que eu conseguia focar no NCLEX direito? Aí eu comecei a focar pro inglês. Porque, gente, uma coisa é você estudar inglês, outra coisa é você estudar uma prova de proficiência. São coisas diferentes, tá? Quando eu digo que se você tem 20 horas semanais, você vai fazer um NCLEX e estuda 10 horas inglês e 10 horas NCLEX, eu tô falando pra você estudar inglês geral. Ah, eu vou estudar, vou fazer um curso de inglês e tal, vou aprender ali o verbo to be, vou aprender ali linking words, bababá, babebé. É uma coisa. Só que quando você decide fazer uma prova de proficiência, você tem que entender aquela prova de proficiência. Então, além de você ter que ter inglês, você precisa entender a prova. E aí, no meio do caminho, eu fiz a minha prova de inglês. E logo depois, no mês seguinte, eu fiz a minha prova da NCLEX. Então, para responder a sua pergunta, eu não estudei muito, tá? Não tive muito tempo. Só que eu era uma pessoa dedicada, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar todo dia 1 hora antes. Porque o meu filho, na época que eu fiz eu falei já pra vocês que meu filho é autista, né? Na época, o meu filho acordava muito cedo. Tipo assim, parecia que tinha um botãozinho nele que às 6 horas da manhã ele acordava. E eu falava assim, caraca, ele acorda às 6 horas da manhã, não é possível. O que eu vou fazer? Eu comecei a acordar 1 hora antes. Eu falei, eu vou acordar às 5 e eu já ganho ali 1 hora, 1h10 de estudo. E, obviamente, vou dormir mais tarde, né? Isso era fato. E, além disso, naquela época, ele fazia muitas horas de terapia, mais do que ele faz hoje. Naquela época, eu acho que ele fazia 8 horas semanais. Hoje em dia, ele faz 4. Eu já sabia que 8 horas semanais eu ia estar lá na clínica com ele. Então, eu não ia estar no WhatsApp. Eu não ia estar no Instagram. Eu ia estar estudando. Então, já sabia que eu tinha 8 horas ali de estudo, mais ou menos. Enquanto ele estava na terapia, eu estava ali estudando. E nos finais de semana, todo domingo de manhã eu estudava. Então, domingo, eu acho que era o dia que eu mais estudava. Que eu pegava amanhã e eu estudava. Aí eu, enfim, pagava uma babá pra vir ficar com ele quando meu marido não estava em casa. Às vezes eu tive amigas que me ajudaram, que vinham ficar com ele pra eu poder estudar. Aí eu me trancava no quarto e eu estudava. Umas 5 horas, mais ou menos, eu estudava. Então, era isso que eu estudava. Ah, também tinha assim, eu me lembro que na época minha filha fazia IBEL. E aí, ela ficava 3 horas no IBEL. 1h30, 2 vezes por semana. Então, eu ia com meu filho de carro pro IBEL, eu estacionava, mas eu não saía do carro. Aí eu deixava o meu filho com um celular, com um tablet, alguma coisa, e eu ficava ali estudando. Aí eu levava o Saunders, eu comprei esse livro, né? E aí eu ficava lendo, sublinhando. Aí, gente, era um saco, porque às vezes eu não sabia as palavras, e toda hora eu tinha que ir pro Google pra traduzir. E aí eu escrevia, e daqui a pouco a porcaria da palavra aparecia de novo, eu já tinha esquecido. Eu falava, caceta, eu já vi essa palavra, mas eu esqueci. Mas aí com o tempo você vai vendo que você vai aprendendo um vocabulário também, né?
Então foi assim que eu fiz. Então assim, não acho que eu estudei muito comparado ao que as pessoas estudam, mas eu fiz o melhor que eu pude dentro daquela situação que eu tinha, né? Graças a Deus consegui passar, tá? Então passei no NCLEX de primeira. Na prova de inglês, acabou que eu fui fazer de sacanagem, mas não fiz de sacanagem porque eu estudei. Das 4 habilidades, eu passei em 3, não passei no speaking, né? E aí, obviamente, eu não ia repetir o speaking naquele momento, porque aí logo em seguida ia vir minha prova do NCLEX. E aí, depois que eu fui repetir o speaking, entendeu? E aí foi isso. Essa é a minha história. Mas cada um tem o seu ritmo, sabe? Então, o que eu posso dizer pra vocês é: foca e perceba como você pode organizar a sua rotina. E lembra, gente, que é uma coisa momentânea. Não é pro resto da vida que você vai seguir aquela rotina. Então, se você tem aquela rotina que você consegue acordar 1 hora mais cedo, dormir 1 hora mais tarde, no final de semana, você já sabe que você não vai fazer mais nada aos domingos, que vai ser pros seus estudos. É isso, entendeu? Tá? Oi, boa noite, desculpa, estou atrasada. Estou na aula de inglês. Isso aí, Rê, bora! Estudando inglês, certíssima! Então, seria mais viável fazer um estudo direcionado para o que vai cair nas provas? A gente consegue saber antes de estudar? Mônica, você tem que ter em mente o seguinte, ó. Vai cair tudo. Tudo que você estudou na faculdade pode cair. Vai cair pediatria, vai cair clínica médica, vai cair saúde da mulher, vai cair saúde mental, vai cair tudo, sabe? Existem preparatórios que são específicos para o NCLEX. Então, você pode, ou antigamente, gente, não existia esses preparatórios que existem hoje, né? Hoje a gente tem uma galera muito boa aí que dá preparatório para enfermeiros do Brasil. Então, por exemplo, a gente tem a Milena do Easy NCLEX, tem as meninas do Missão RN, tem as meninas do Em Frente NCLEX. Você tem uma galera muito boa que dá aula híbrida, inglês-português, para enfermeiros brasileiros. Na minha época não existia isso, tá? Não existia. Na minha época era ou você estudava inglês ou você estudava inglês. Não tinha essa possibilidade de, eu vou arrumar alguém que fale português para me ensinar NCLEX. Não existia. Então, a gente estudava muito pelo Sounders, que lá no grupo do Telegram que eu te mandei, Mônica, você vai achar o PDF, tá? Então, a gente estudava muito pelo Sounders, a gente estudava muito pelo Simple Nursing, né, que é o do Mike, e a gente estudava muito pelo Mark Klimek, né, que no grupo do Telegram também tem o material dele e os áudios dele. Então, assim, você tem que ter um cronograma, sabe? Você vai passar por todas as disciplinas. Como é que eu fiz? Eu iniciei pelo Sounders os meus estudos, mas eu não concluí pelo Sounders, porque era muita coisa para ler. Eu falei, cara, não vai dar certo ler esse negócio todo. Mas eu comecei pelo Sounders estudando obstetrícia, porque é uma área que eu gosto, apesar de eu nunca ter trabalhado em obstetrícia, é uma área que eu amo. Então eu falei, cara, já que eu tô afastada da enfermagem, eu vou começar por uma área que eu gosto, porque vai me aguçar, né, vai me despertar interesse. Então eu comecei por obstetrícia, depois eu fui para fundamentos de enfermagem, né, e aí estudei fundamentos de enfermagem. Então você vai ver que você meio que tem um cronograma, sabe? E aí você, tipo assim, 2 semanas estudando obstetrícia, 2 semanas estudando cirúrgica, 2 semanas estudando pediatria, entendeu? E você vai dividindo por blocos, tá? É assim que a gente estuda, e você meio que passa por tudo, sabe? Mas lembre-se, gente, que é uma prova para recém-formado. Então, todo mundo que faz o NCLEX, o foco do NCLEX não é uma pessoa com 3 pós-doutorados, 10 anos de experiência. O foco do NCLEX não é esse. É uma prova para recém-formado, porque lá nos Estados Unidos é obrigatório para você poder trabalhar. Então, a pessoa sai da faculdade e tem que fazer essa prova. Então, pensa muito mais na segurança do paciente, entendeu? E a gente consegue, tá? Desculpa, mas qual a prova de inglês você fez mesmo? Eu fiz o TOEIC, e depois eu tive que fazer o IELTS por conta do estado que eu vou trabalhar. Gente, quem não sabe, eu tô indo pra Pittsburgh, na Pensilvânia. E a Pensilvânia não aceita o TOEIC. Então, eu fiz o TOEIC e eles não aceitaram. Eu tive que fazer o IELTS depois, tá? Eu gosto muito do UWorld. Amo o UWorld. Gosto bastante.
tá? Para quem não sabe, o Word é uma plataforma, tá? De questões. Uma plataforma de questões, simulados, é muito bom. Depois de passar por todo o processo, você só pode ir para os Estados Unidos se tiver sponsor. Se você tá indo por um EB3, sim, tá? Ah, eu tô indo, um EB3 é com sponsor, né? Então, sim, tá? Em que momento você não precisa de um sponsor? Se você se casar com um americano, conseguir brincar por outro meio, ou, sei lá, você tem um filho que nasceu lá e que agora já tem 21 anos e tá passando o green card pra você. Que mais? E se você aplicar um EB2NW, entendeu? Que aí você tá pedindo a dispensa do sponsor. Tirando isso, você vai precisar de alguém te contratando, tá? Gente, vamos ter live com o advogado, hein? Dr. Walter Santos vai estar aqui comigo no dia 29. Dia 29. Gente, o Dr. Walter Santos é maravilhoso, sabe? Vocês vão amar. Quem não conhece ele, vai amar com certeza. Todas as dúvidas de imigração, já prepara para dia 29 para poder perguntar para ele, tá? Que a gente vai fazer uma live de perguntas e respostas, mas também falando, né, do novo Visa Bulletin, né, do ano fiscal aí que virou, tá? Mas preparem as perguntas que vocês tiverem de imigração, é a hora de tirar dúvida, tá? Já anotem num caderninho aí as dúvidas de imigração para vocês fazerem no dia, tá? Foi difícil para você conseguir a sua oportunidade de trabalho? Foi. Foi difícil, sim. Eu demorei 1 mês para conseguir. Por quê? Porque eu tava afastada da enfermagem. Como eu falei pra vocês, em 2017 eu saí da enfermagem, né? Então, eu tinha um gap muito grande, né? Então, imagina, eu já tinha validado meu diploma, eu já tinha um NCLEX, eu já tinha uma prova de inglês, né? Eu tava pronta pra ser contratada e ir embora. E mesmo assim foi difícil. É aquilo que eu falo, às vezes vocês vão ver nas redes sociais as pessoas falando assim, nossa... É só validar o diploma que vai estar cheio de gente querendo você. Não é assim, eu não minto pra vocês. Não é assim. Eu levei muito não. Mandava meu currículo. Ah, você não tá trabalhando? Aí eu, não tô. Ah, sinto muito. Quando você começar a trabalhar, você retorna. Tá bom, obrigada. Né? E aí Caraca, eu levei muito não. E aí eu tive poucas oportunidades. Poucas empresas me ofereceram, né, uma oportunidade. Mas eu sou muito grata e muito abençoada, muito agradecida. A UPMC naquela época estava aceitando, né, com um gap grande. E aí eu fui na leva, né? Então, agora eu vou pra lá, pra trabalhar lá pra eles. Eu me formei em julho e não consegui nenhuma oportunidade ainda. Um mês... Foi muito rápido, parabéns, obrigada. E olha que pra mim foi uma eternidade. Eu mandava currículo todo dia, né? Mas vai conseguir, não desanima. Cara, qual é o melhor cenário? Para o sponsor, o melhor cenário é você estar trabalhando, tá? O melhor cenário é você estar trabalhando. Nem que você arrume alguma coisa de voluntário, alguma coisa você tem que estar trabalhando, entendeu? Tá? É o melhor cenário. Se você não estiver trabalhando, você tem que se preparar emocionalmente e entender que você vai levar muito não, mas que uma hora vai aparecer também alguém que te leve, tá? Vai aparecer alguém. Por isso, gente, que você tem que ter inglês. Vamos falar disso aqui. Vou puxar a orelha de vocês, tá? Essa história de, eu vou estudar pro NCLEX e depois eu penso no inglês, é besteira, gente. Não façam isso, tá? Porque sabe o que você faz com o seu processo? Você paralisa ele, porque depois você passa no NCLEX, beleza, você recebe a sua licença. E o que você faz com ela? Você se sente segura para fazer uma entrevista de emprego? Se sente segura para se apresentar para a pessoa e falar, olha só, eu faço isso, eu já fiz isso, eu vou ajudar na empresa por causa disso. Como é que você fala isso em inglês? Então, gente, não fica estudando só NCLEX. Estuda inglês. E quando eu digo estuda inglês, você tem que estudar speaking. Porque o reading, gente, você já está estudando inglês, estudando para o NCLEX no reading. A habilidade de leitura, você já está aprimorando quando você estuda para o NCLEX. Entendeu? Então, você tem sim que fazer aula para falar.
Hi, my name is Monique. I'm a nurse. Bababá, bababé, bebê, entendeu? Tu tem que falar. Porque senão você liga. Tem sponsor, gente, que você manda currículo, a pessoa te liga. Do nada. Eu me lembro que eu tava no meio do mercado, o cara me ligou. Eu atendi até atordoado, eu falei, gente, que número é esse? O cara começou a falar inglês, que você mandou um currículo, e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que lá. Eu falei, Jesus amado, esse povo, ao invés de avisar que vai ligar, né, pega a gente assim de surpresa. Na hora a gente já tem engasga, a gente fala, meu Deus, não sei falar inglês mais, entendeu? Então assim, gente, tem que estudar, não tem jeito, entendeu? Porque senão a oportunidade que você tem, às vezes, a pessoa é recém-formada, tem pouco tempo de experiência, cara, o diferencial vai ser o inglês, entendeu? Porque até mesmo pra gente chegar pra pessoa e falar assim, olha só, eu sei que eu tenho pouca experiência, mas eu tenho muita força de vontade, eu só preciso que você me dê uma oportunidade. Se a sua empresa puder me dar uma oportunidade, você não vai se arrepender. Cara, tu tem que ter inglês? A gente já não é agente em outro idioma, né? Vocês sabem disso, né? A gente sempre vai ser mais divertido, mais despojado no nosso idioma materno, porque é onde a gente tem mais segurança, né? O inglês ou qualquer outro idioma sempre vai ser uma coisa diferente pra gente. Por mais que a gente seja fluente, né? Que a gente se torne fluente, porque eu só acredito numa fluência quando a gente mora no país, tá? Fora isso, eu não acredito muito em fluência fora de estar lá, não, sabe? A gente só se torna fluente lá. Então, a gente sai do Brasil com inglês avançado, beleza. Mas a fluência é lá, entendeu? Porque no início você ainda fica com dor de cabeça, pensando, tentando entender e tal, não sei o quê. E depois você engata ali no negócio. Então, é óbvio que a gente não sabe se expressar como a gente saberia se expressar em inglês. Em português, digo. Então, meus amores, vocês têm que estudar inglês. Independente da prova de inglês ser depois, porque depois vocês só vão estudar a estrutura da prova. Vocês vão lapidar alguma coisa ali. Por exemplo, quando eu fui fazer minha prova do IELTS, eu comecei a reparar que eu tinha erros básicos às vezes, entendeu? Mas o meu inglês era um inglês até avançado. Eu tinha vocabulários diferentes e tal, não sei o quê. Mas eu ainda tinha coisas ali que eu tinha que lapidar. Normal, isso acontece, entendeu? Então, assim, estudem. Estudem inglês. Vocês vão precisar de inglês. Vocês estão indo para poder atender pessoas, entendeu? Gente, tem gente que faz processo para a Alemanha e que aprende o alemão. Gente, eu acho o alemão difícil pra caceta. Misericórdia, o que é aquilo ali que aquelas pessoas estão falando? E as pessoas não conseguem? Eu tenho uma amiga minha que fez o processo dela, ela tá na Áustria. Ela aprendeu alemão, tá lá trabalhando como enfermeira. Ela penou, falou que foi difícil pra caramba, que tinha vontade de desistir, que tinha vontade de chorar e tal, não sei o quê. Mas foi. Gente, então a gente vai aprender o inglês. Pelo amor de Deus, tá? Para de falar que é difícil, para de falar que você não consegue, para de falar que não é pra mim. Para com isso agora, tá? Porque é pra você sim, porque se eu aprendi, você aprende. Se milhões de pessoas aprenderam, você também aprende, tá? Não fica achando isso. É óbvio que tem gente que tem mais facilidade do que o outro. Ok. Tem gente que vai ler uma página e vai entender na hora, e tem outros que a pessoa vai ter que ler 2 vezes e tá tudo bem. Entende? Eu não passei no NCLEX fazendo só 85 questões, não. Eu fiz todas as questões da prova, todas. Eu fiz 145, na época eram 145 questões. Eu fiz 145 questões. Eu sou melhor ou pior de quem passou de primeira fazendo 85? Meu amor, o importante é passar. Fiquei lá fazendo a prova, 4 horas e meia. Gente, cada questão que aparecia na tela eu falava, Jesus, eu tô no jogo, vambora. Respira e lê de novo com calma. Entende? Aí vinha outra questão, eu falava, ai senhor, ok, tô no jogo. E é isso, entendeu? E é isso. Talvez se eu tivesse estudado mais, talvez eu teria feito as 85 questões. Eu não estudei tanto assim. Mas ok, não tem problema. Eu fiquei lá lendo com calma, com tranquilidade. Eu cuidei muito do meu emocional, até porque eu sou terapeuta holística, né? Então, assim, eu tenho muitas ferramentas pra questão emocional e tal. Ih, quase que virou meu negócio aqui. É óbvio que isso me ajudou muito. Eu tenho total ciência disso.
né? Assim, eu conseguia parar e acalmar minha mente pra focar naquilo ali. Mas é isso, cara, não desisti, entendeu? Eu fiz todas as questões. Eu comecei o processo pra Alemanha, mas desisti do alemão. Pô, o alemão é difícil pra caramba, né? Mas tem gente que aprende, tem gente que consegue, né? Mas eu acho o alemão muito puxado. Mas no inglês eu vou conseguir. Não... Vai conseguir sim. Vai conseguir sim. Gente, vou dar uma dica aqui pra vocês. Ah, quanto tempo você tá estudando em inglês? Ah, eu faço 2 horas por semana. Não vai dar certo. 2 horas por semana, gente, não é o que o processo exige. Eu acho que tem que estudar no mínimo 1 hora por dia. No mínimo, de inglês. Ah, Monique, mas como é que eu faço isso? Um dia você assiste uma série, no outro dia você faz um exercício, no outro dia você tem 1 hora de speaking com uma professora, no outro dia você faz o homework que a professora te passou. É assim, entendeu? Tem que estudar. Ah, eu tenho um filho pequeno, o que eu faço? Bota desenho em inglês e vai assistir com ele. Meu filho tá falando várias coisas. Depois que eu comecei a botar desenho pra ele ouvir, hoje meu filho foi dia de terapia dele, né? E quando a gente saiu da terapia, era dia de natação também. Aí, quando eu saio, né, às quartas-feiras da terapia dele e vou pra natação, a gente passa por uma loja que tem um cookie que ele adora. Então já meio que ficou resolvido que sempre que a gente sai da terapia, a gente para ali, ele come o cookiezinho dele e depois a gente vai pra natação. Hoje ele entrou na loja de cookie e falou assim, I want 1 cookie. Você acha que eu ensinei isso pra ele? Mas ele já entendeu que I want é eu quero. Ele já sabe contar em inglês. 1 cookie. Ele montou a frase. I want 1 cookie. Aí a moça, que bonitinho. A moça entendeu. Aí a moça falou assim, do que você quer? Aí ele, brigadeiro. Que é brigadeiro, acho que é brigadeiro, né? Não tem como falar brigadeiro de outro jeito. Então, gente, por quê? Que agora eu só tô botando desenho pra ele em inglês. Tudo bem, ele estuda numa escola que tem inglês todo dia, né? Mas ele tem matéria de inglês todo dia. Mas mesmo assim, entendeu? Então pega e vai ver desenho com o filho, entende? Vai ver uma série médica em inglês. Mas reserva ali 1 hora, sabe, do seu dia para você estudar inglês. É necessário. No início, a gente acha que não tá adiantando de porra nenhuma. A verdade é essa. A gente fala, Jesus, eu não tô aprendendo nada, não tô sabendo nada. Não pensa nisso. Isso é mentira. Você tá aprendendo alguma coisa, tá? Indica novamente colegas online que faz curso de inglês voltado para enfermagem. Colegas online que faz curso de inglês. Não, as colegas online que eu indiquei aqui, que eu falei, é de NCLEX, não é de inglês. Tem a Milena, do Easy NCLEX. Tem as meninas do Missão RN. Tem as outras meninas que são do Em Frente NCLEX. O que mais? Tem o Samuel também, o Samuca também, que dá preparatório, tá? Essa galera que eu tô falando aqui é a galera de preparatório de NCLEX, tá? Preparatório de NCLEX. O que mais? Oi, gente! Ih, tá entrando um monte de gente aqui, que legal! Sejam todos bem-vindos! Sheila, Mazi, Alessandra, Ana! Tudo bom, meu amor? Lenisa Vaga, sim, kkk. Quanto mais sabe, parece que menos sabemos. Exatamente. E tem aquele dia, gente, que você fala assim, gente, eu não sei porra nenhuma. Às vezes eu paro, eu faço aula de conversação com a professora Lise, que inclusive hoje vai ter um bônus aqui, que eu nem falei pra vocês, um bônus extra, hein? Que eu e a professora Lise a gente vai disponibilizar pra vocês. Às vezes eu faço aula, né, uma vez por 2 horas por semana, eu ainda faço conversação com a Lise. E aí, às vezes tem dia, gente, que eu falo assim, senhor, eu não sei falar nada. É normal, é assim mesmo. E tem dias que eu tô falando pra caceta, entendeu? Então isso é normal, gente, é assim mesmo, a vida é assim, tá tudo certo. O importante é a gente não desistir, o importante é a gente não desanimar, o importante é a gente estudar, né? Seja inglês, seja NCLEX, a gente precisa de estudar, gente. Porque, infelizmente, né? Infelizmente, enfim, faz parte do processo, né? O inglês, gente, não existe a possibilidade de a gente trabalhar num hospital. Imagina você uma parada cardíaca e você não sabe falar inglês. Não tem como, né, gente? Tem que saber falar.
Por isso que eu me lembro que na minha entrevista de emprego, para qual setor que você gostaria de ir? Eu falei assim, posso dizer o setor que eu não quero ir? Ah, pode. Não me bota numa emergência, não me bota no CTI. Eu não vou saber fazer nada ali, entendeu? Uma, porque eu nunca trabalhei nesses setores, e quem dirá inglês? Não vou trabalhar inglês nesse setor nunca, né? Falei, me bota aí na clínica médica. Eu quero ir pra clínica médica, que é onde eu trabalhei aqui no Brasil, e é onde eu acho que eu ainda vou conseguir falar um pouquinho melhor lá com o meu paciente. O professor Samuel disponibilizou a aula 2 vezes na semana no Valor Social. Oba! Ó, gente, Samuca, ele é um enfermeiro que tá indo trabalhar na mesma empresa que eu. Eu adoro o Samuca, porque pra mim ele é uma pessoa muito especial. Um amigo, né? Então, observem aí, o Samuca fazendo aí 2 vezes na semana Valor Social. Aproveitem, tá? Aula de inglês sem ser para NCLEX. Aula de inglês sem ser para NCLEX. Gente, aula de inglês eu acho que vocês têm que procurar. Eu sempre indico a Lizzie é minha professora. Tem que dar uma olhada para ver se tem horário, tá? O que mais? Tem a Bia também, que ela foca também no inglês um pouco mais para área médica também. Já fiz live aqui com a Bia também, tá? Então, vale a pena. Eu hoje conversei com a Lizzie, que a gente fez um produto muito legal, né? E eu falei, caraca, Lizzie, semana do cliente a gente não botou o nosso produto em promoção. Temos que botar, a gente tem que disponibilizar para vocês também, tá? Esse produto, gente, eu já vou falar qual a empresa que eu tô indo. Esse produto é um e-book que a gente fez com foco no inglês para área médica. Cara, tá muito legal esse e-book, sabe assim, muito legal. Deixa até eu abrir aqui, ó, para eu poder mostrar para vocês, porque tá muito bacana. Mas não é só o e-book, porque isso tá dentro da plataforma do Hotmart e a gente disponibilizou lá, primeiro, aulas gramaticais da Lizzie, ela botou lá de bônus para vocês, tá? Então, aulas gramaticais da Lizzie estão lá, tá? Que mais? A gente fez, além do e-book, a gente fez vídeos, né, shorts, com expressões para vocês poderem ouvir e repetir, trabalhar o listening, trabalhar o speaking, tá? Eu tô tentando achar aqui no meu computador, gente, porque é tanta coisa que eu fico até perdida aqui. Cara, tá muito, 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 muito bom. Eu não sei se eu vou achar aqui agora, gente, que eu já nem sei nem onde é que eu gravei esse negócio. Mas tá valendo muito a pena. Cadê? Não é esse. Ai, gente, eu queria mostrar pra vocês. Eu tinha mostrado pra vocês da outra vez, não foi? Eu tinha mostrado pra vocês da outra vez. Então, ó, é um e-book com 130 páginas, dividido ali em 10 capítulos, onde a gente fala sobre vocabulário da área médica. A gente simula diálogos entre enfermeiro e paciente, enfermeiro e equipe médica, enfermeiro e enfermeiros. A gente simula ali o diálogo para a gente poder explicar um procedimento. E esse diálogo, além de estar no e-book, também está na plataforma do Hotmart, todo gravado no listening para você ouvir como é que se fala e você ir repetindo como é que se fala, tá? Então, vale muito a pena o e-book. O acesso tá por 2 anos, o acesso na plataforma. O e-book, obviamente, você baixa o e-book, né, e fica com você. Então, tá valendo muito a pena. Se você entrar no Hotmart no valor normal para comprar isso, esse material, esse e-book, mais o acesso às aulas, que além da gente ter várias dinâmicas gravadas para a área da saúde, ainda está incluso uma aula de gramática da professora Lizzie, ele tem um valor de apenas, gente, eu falo apenas porque eu acho que é um produto maravilhoso, ó, a Lizzie tá aí, ó, Brain Language, é um produto que a gente fez com muito carinho para vocês, é R$197, e você ainda pode parcelar em 12 vezes, porém, hoje, às 8 horas, a Lizzie programou um cupom de desconto que é válido hoje para vocês, tá? 30% off. Então, tá ficando por hoje, você comprando lá, R$137,90. E você ainda pode parcelar em 12 vezes, vai ficar 12 vezes de R$14,26. Então, ó, a Ana botou, ó, eu comprei esse e-book, o valor super compensa, viu? A Ana comprou. Então, assim, gente, vale a pena, tá? 12 parcelas de R$14,26. Gente, passa no cartão, isso aí, ó, molezinha pra vocês vão acessar por 2 anos.
tá super de boa, tá? Quando eu terminar a live, eu vou fazer um stories deixando o link para vocês comprarem e o cupom de desconto que vai estar vigente para vocês usarem e comprarem, tá bom? Comprem o e-book porque é muito legal. Ali você já vai ter contato com o inglês médico, já vai trabalhar o listening, já vai pegar a gramática. Para quem tá com inglês básico, que não sabe nada, tá partindo do zero, cara, já pega o e-book, já começa a fazer aula de gramática, já conhece a professora Lizzie, gostando da energia dela, já manda uma mensagem para ela, para você poder já ver a agenda dela como é que tá, para você fazer ali pelo menos 1 hora por semana, entendeu? Ô Liz, vê se tu consegue pegar o link aí, bota aqui nos comentários, eu não sei se você consegue fazer isso, mas depois eu vou deixar isso nos stories, tá? Pra vocês, tá bom? Pra vocês poderem aproveitar, tá? Então, hoje ela cadastrou, 8 horas da noite começou e vai até que dia, Elise, que a gente combinou? Até sexta, né, eu acho. Até sexta, 8 horas da noite também. Então, vocês têm 3 dias para comprar. Depois volta o valor normal de R$197, tá? De hoje até sexta-feira vai estar R$137,90. Então, aproveitem. E é óbvio que a gente vai ter, né, hoje a nossa promoção, descontão aí dos nossos pacotes de assessoria, que eu também vou falar pra vocês, né? Isso é óbvio, né? Deixa eu só falar aqui, cadê? Pediu pra eu falar por onde que eu vou, né? Cadê? Eu tô indo pela UPMC. Deixa eu botar aqui. E eu sou recrutadora. Da ADEX, tá? Então, UPMC é a empresa que eu vou trabalhar e eu sou recrutadora da ADEX. A Lizzie botou aí o link. O cupom de desconto, gente, que tá vigente é esse aqui, ó, que eu vou botar pra vocês. 30 off, tá? Esse é do link pra você comprar o e-book e ter acesso à plataforma do Hotmart, tá bom? Então, gente, aqui no Nurses in the USA, a gente faz toda a parte de validação. A gente vai estar com você na validação do diploma, aplicação no Board of Nursing, atendimento aos requisitos do Board of Nursing, agendamento do seu NCLEX, a gente vai estar juntinho ali. Precisa de uma assessoria também para poder fazer o Visa Screen ou Visa for Nurse, a gente tem. Precisa de um endorsement, a gente faz. Eu sou recrutadora de uma empresa, então se você está dentro dos requisitos dessa empresa, terminou o seu processo, pode me mandar o seu currículo que eu vou te ajudar a buscar uma vaga dentro dessa empresa, tá? Então, assim, eu busco aqui, agora a gente tem esse e-book da área médica, né? Então, assim, gente, eu só não preparo para NCLEX. Só isso que eu não faço. E não dou aula de inglês também, né? Aí eu indico aí a Lizzie para vocês poderem fazer aula de inglês, né? Mas de resto, meus amores, eu acho que tudo aqui no Nurses in the USA a gente busca fazer para atender você melhor, tá? A ADEX pede experiência, tá, gente? Isso é um critério da ADEX, não tem jeito. Precisa estar trabalhando, tá bom? Tá? Tem até um post fixado onde eu falo um pouquinho dos requisitos da ADEX. Eu vou tentar fazer de novo uma live com a Andrea, que é recrutadora internacional deles. A gente já fez uma live aqui, foi muito legal. Eu vou tentar falar com ela de novo pra gente refazer essa live, porque muita gente tem dúvida, então é legal a gente estar ali ao vivo pra gente poder falar, né, sobre a empresa, tá? Ó, isso, dá uma olhada lá, que tá salvo lá, tá todos os requisitos lá. E também tem a da Andrea, não tá fixado, mas se você rodar o meu feed, você vai achar a live que eu fiz com ela, tá? Também foi muito boa, foi muito legal. Então vamos lá, gente. Segunda e terça, o desconto foi pro pacote Silver, tá? Segunda e terça, o pacote Silver é que tava com desconto. Hoje é o pacote Gold que tá com desconto, tá bom? Então você que quer validar hoje, como hoje é quarta-feira, quer validar pela Joseph Silne ou CGFNS e quer o pacote Gold, tá? Hoje é o dia de você garantir, tá bom?
Porque hoje é que esses pacotes vão estar com desconto até amanhã, meio-dia, tá? Então, o pacote Gold, gente, ele vem a assessoria normal, como toda assessoria que eu faço com vocês. Só que o diferencial são o que mais que você consegue acessar nele, tá? O que o Gold tem de diferente do Silver? Tem um curso do Hotmart da Lizzie, que tá incluso também nele. Então, é com foco no inglês básico, mas ali você já cobre todo o inglês básico, tá? Então, você já tem, dentro desse pacote aqui de assessoria, você já tem 1 ano desse curso de inglês, tá? Você tem acesso também a 900 questões do NCLEX, tá? Que a gente tem a nossa gravação da gente resolvendo as questões. Então, tem 900 questões para você já começar o seu estudo para o NCLEX. Então, assim, não tem por que você não começar a estudar. Então, além da assessoria, nesse pacote aqui, no Gold, você já começa não só startando o seu estudo de inglês, como também já começa a ter acesso a questões do NCLEX, para você já começar a ver como que é a dinâmica, tá? Então, nessas questões, a gente fez questões de fundamento de enfermagem, farmacologia, leadership management, aonde entra priorization, que é uma coisa que a gente não pode errar, tá? Então, você cobre aí essa parte de matérias que você já começa a ver, rever, ler a matéria. Tem vídeos também explicativos. Então, olha, vale super a pena, tá? Então, de hoje para amanhã, o pacote Gold, seja esse de FNS ou Joseph Silney que você queira fazer, aproveita, tá? E aí, como é que vai ficar, gente? Vou até digitar aqui, ó. Se você for fazer pela Joseph Silney, você vai pagar, ao invés de pagar 1.200, que é o valor normal, 1.200 não, desculpa, 2.100, 1.200, tô maluca. 2.100, você vai pagar, deixa eu digitar aqui, 1.900, tá? E o CID-FNS, ao invés de pagar 2.400, você vai pagar 2.200. Então, são aqueles descontos de R$200, tá? E, além disso, você vai poder parcelar em 4 vezes, sem juros no cartão de crédito, tá bom? Sem juros no cartão de crédito. Então, o da Joseph Silney, em 4 vezes sem juros, vai ficar 4 vezes de R$475. E do CID-FNS vai ficar 4 vezes de R$550. Ok? Você já pode garantir a sua assessoria, porque é o que eu falo, a gente não precisa começar a sua assessoria agora, mas garantiu a assessoria, a gente faz a nossa reunião, eu já libero todos os bônus para você. Então, você já começa a assistir os seus bônus, enquanto de repente tá aí esses 4 meses pagando, entendeu? E depois você se organiza financeiramente pra gente startar, tá? Lenise, a minha assessoria não tem tempo, tá? Não tem etapas, tem cumprimento de etapas. Eu vou estar com você para cumprir a etapa 1, qual é? Validação do diploma. Etapa 2, qual é? Board of Nursing que você escolheu, o que a gente precisa fazer. E terceira etapa, que é agendamento do NCLEX. Porque eu entendo que às vezes se eu boto, por exemplo, 1 ano de assessoria, ó, você pagou hoje, você só tem 1 ano. Aí acontece alguma coisa na sua vida que de repente teve um problema financeiro. Pô, é muita sacanagem eu chegar pra você e falar, minha filha, ó, se vira aí que você tem que ter o dinheiro pra você pagar lá a CID-FNS e Joseph, senão daqui a 1 ano eu não vou te ajudar. Não. Eu falo, olha, beleza, quando você quiser iniciar, você me fala, entendeu? Vai ter lá o contrato, tudo direitinho, tudo descrito, e a gente vai começar. Tem muita gente que me contrata, ainda tá terminando a faculdade, tá ali nos últimos 6 meses, últimos 8 meses. Ah, Monique, eu já vou pagar assessoria porque depois eu quero ficar livre disso. E aí a gente starta o processo, sem problemas, tá? Então, gente, quem tem interesse no pacote Gold, que vem com todos esses bônus, aproveita, porque o desconto é só até amanhã, tá? É só até amanhã. Então, não se... Ó, Ana é minha cliente, ó.
Sou proprietária viva, fiz a entrevista com a Monique em abril, tive problemas e até agora não iniciei a validação, só paguei a assessoria. Não é, Ana? E a Ana sabe, a hora que ela puder, que ela falar assim, Monique, é agora, vambora? Vambora. Vambora, vamos começar esse negócio, vamos agitar esse processo. Não tem problema, gente, sinceramente. Ontem eu falei na live de uma cliente minha que tinha perdido o ensino médio, o comprovação. A escola dela tinha fechado, ela ficou acho que 8 meses para poder conseguir o ensino médio. Então a gente não tinha como começar o processo dela, porque o CDFNS não deu waiver para ela. Falou que precisava do ensino médio de qualquer jeito, mesmo que a escola tinha fechado, tinha que ter a bodega do ensino médio. Beleza, agora ela conseguiu. Entendeu? Agora a gente vai iniciar. Porque eventualidades acontecem, né, gente? Na vida, somos seres humanos, as coisas acontecem, né? Então, meus amores, é essa semana ou nunca, gente, que vocês têm para aproveitar esses descontos. Eu nunca parcelo sem juros no cartão de crédito. E eu, pela primeira vez, gente, nesses 2 anos e meio que eu faço assessoria, é a primeira vez que eu deixo parcelar sem juros no cartão de crédito. Eu, pelo menos, não me recordo de ter deixado, tá? Então, assim, porque eu perco, né? Assim, vocês passam no cartão, vocês estão pagando o X, mas eu tô recebendo o Y, né? Então, aproveitem, tá bom? Porque nessa semana... E acabou, tá? Porque é a semana do cliente, tá bom? Então, gostou da oferta, gostou da proposta, ficou com alguma dúvida, chama no direct, não tem problema, chama no WhatsApp. A gente vai te explicar exatamente o que tá incluso, o que não tá incluso, como que você vai fazer o pagamento, tá bom? A gente tá aqui pra te atender, tá? Gente, mais alguma dúvida sobre o processo? Hoje a gente falou um pouquinho aí da prova do NCLEX, a prova do inglês, o que a gente faz primeiro, né? Espero que vocês possam ter sanado algumas dúvidas de vocês aqui. A gente foi conversando, né? Eu trouxe um pouquinho aí da minha vida pessoal também, né? Do meu processo, de como que foi pra mim. E com certeza eu espero poder ter você como cliente um dia. E se não for meu cliente, que se torne aqui um seguidor, que a gente possa trocar uma ideia, né? Divulga pra galera aí o Instagram, né? Quem tem vontade de conhecer, a gente sempre traz convidados aqui, a gente sempre tá buscando fazer live pra vocês, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e sempre buscando melhorar, tá? Se a vista tem desconto, Thiago, já tá com desconto de R$200. Faz isso comigo não, Thiago? Pelo amor de Jesus. Já tá com um mega descontão de R$200, tá bom? Tá? Aproveita que tá com mega descontão. Você pode fazer orçamento com outras empresas, você vai ver que não é esse valor, tá? O valor aqui da minha assessoria, realmente... Pelo que eu entrego, tem assessorias que são muito mais caras do que a minha. E, tipo assim, a pessoa não faz o processo pra você. A pessoa te manda um e-mail, fala que você tem que mandar um e-mail. Eu não, eu mando um e-mail por você. Eu já falei aqui em outra live, né? Eu e meu cliente, eu peço ao meu cliente fazer um e-mail pra eu poder ter acesso. Se precisar, eu entro, eu mando e-mail, eu respondo. Então, assim, cara, é muito valor, tá? Que eu entrego. Eu tô falando sério. Tá? Não tô fazendo propaganda enganosa. Já falei pra vocês, vai lá no meu Google Negócio, vê lá os comentários, vai no meu feed, vê os vídeos com os comentários dos meus clientes, tá? Porque eu acho que é isso que vocês têm que ver, é importante isso, né? É aquilo que eu falar, mãe falar do filho bonito é fácil, né? Assim, tem que falar, os outros têm que falar de você, né? Então, assim... Pode confiar. Ai, que bom, Thiago. Fico feliz que o pessoal fala bem de mim. Fico muito feliz mesmo, tá? Então, gente, aproveitem, tá bom? Vou deixar a live salva. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, mais uma vez, por favor, manda. A gente tá aqui para poder resolver. Mesmo que você não se torne meu cliente, eu nunca deixei de responder nenhuma dúvida. Nunca. Esses dias mesmo, eu recebi um e-mail aqui que me perguntaram de uma outra empresa, que eu não sou recrutadora, entendeu? E se o board tal aceitava a prova, tal, não sei o que lá, eu respondo. Eu respondi o e-mail, falei, olha, fala com fulana de tal, que fulana de tal é recrutadora dessa empresa, mas eu já vou te adiantar a sua dúvida, a prova é essa, a nota exigida é essa, se eu puder te ajudar mais, é só você falar. Eu sou desse tipo, gente, assim, sério, eu sou o tipo de pessoa que se eu puder ajudar, eu ajudo e... Eu não posso atrapalhar a vida de ninguém, porque eu não quero que ninguém fique atrapalhando minha vida, não. Porque eu também não gosto de ninguém atrapalhando minha vida. Então, assim, eu sempre busco ajudar, tá? Pode tirar dúvida que não tem problema comigo, tá? Cadê o pessoal?
Ó, a Elaine, minha outra cliente, tá aqui. Ai, meu amor. Ótima assessoria para quem quer focar nos estudos. Exatamente, gente. O foco é vocês ficarem focados nos estudos mesmo, tá? Ó, Neide, meu amor. Neide, hoje a gente recebeu um e-mail seu, tá? Depois eu vou te mandar um áudio. Pode confiar mesmo, ela está tendo ótimas referências aqui nos Estados Unidos. Ai, fico muito feliz. Contratei, não me arrependo. Que bom, gente, fico muito feliz. E se porventura um dia eu deslizar alguma coisa, sei lá, né? Nós somos seres humanos, a gente errar em alguma coisa, por favor, sempre chega até mim. Eu sempre vou tentar me redimir. Por exemplo, nesses dias, eu sem querer mandei traduzir um documento que nem precisava traduzir, porque o cliente já tinha traduzido em outra empresa. E eu tenho uma empresa parceira que a gente faz as traduções que é bem mais barato, né? E aí, depois que eu me dei conta, eu falei, putz, errei, dei mole nisso, mandei traduzir um documento que o cliente já tinha. Na hora, eu devolvi o dinheiro na hora. Falei, olha, foi erro meu, me dá o seu Pix, deixa eu devolver o seu dinheiro, sabe? Porque eu sou ser humano, eu posso errar também, né? E aí eu já tentei consertar o meu erro ali, falei, me desculpa, sem querer, acabei cobrando uma tradução que foi feita, a empresa fez, mas você não precisava, porque você já tinha esse documento traduzido e acabou que foi um erro meu, né? Então, na hora a gente consertou ali, tá? Mas de resto, eu sempre busco trazer o melhor serviço aí pra vocês que eu sou capaz de oferecer, que tá dentro da minha condição, tá? É isso, meus amores. Muito bem. Amanhã teremos live de novo, tá? E amanhã, quem tá seguindo a live, né, na semana tá percebendo, né? Então, a gente fez segunda, pacote Joseph Silver. Pacote Silver da Joseph Silney. Terça, pacote Silver do CGFNS. Hoje, o pacote Gold, tanto o CGFNS quanto o Joseph Silney. Amanhã e sexta é o pacote Platinum, tá? Então, quem tá esperando aí o pacote Platinum, as ofertas vão ser amanhã e depois, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Todos os meus clientes que estão aqui, que me prestigiaram, muito obrigada. Essa semana foi pensada em vocês com muito carinho. E, obviamente, todos vocês que estão chegando aqui, que estão conhecendo o meu perfil, que, quem sabe, um dia eu vou ter a honra de ter você como meu cliente também durante esse processo. Eu sempre digo que esse processo une pessoas, né? E a gente cria laços ali durante muito tempo. A gente conversa durante muito tempo, né? Então, e é incrível, é maravilhoso, sabe? Eu falo, a gente cria uma rede ali que quando todo mundo chegar nos Estados Unidos, a gente vai ter um apoio ali, todo mundo juntinho ali. Eu espero poder estar com você aí na sua caminhada e na sua jornada, tá bom? Um beijo enorme, uma ótima noite, abençoada, que a gente possa descansar e que amanhã seja um dia muito leve, muito divertido para todos nós. Quem tiver que trabalhar, que seja um trabalho muito produtivo, tá? Fiquem com Deus e amanhã eu espero você aqui às 8 horas da noite, novamente, pra gente bater um super papo, tá bom? Amanhã eu divulgo qual vai ser o tema da live, que agora eu já não sei de cabeça, mas os temas já estão definidos, mas amanhã eu divulgo pra vocês aqui nos stories, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus e muito obrigada.